Você sabe o que se comemora no dia 18 de maio? Você sabe o que aconteceu no dia 18 de maio de 1973? Estou aqui para contar a vocês a história de um crime bárbaro que chocou todo o Brasil no ano de 1973. O caso da menina Araceli, que mesmo depois de tantos anos, continua sendo um grande mistério. Vou contar detalhes sobre a angústia do caso da menina Araceli. Talvez você nem fosse nascido na época em que Araceli desapareceu, mas com certeza seus pais ou mesmo seus avós se lembram muito bem de como esse caso repercutiu em todo o país. O caso aconteceu na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Araceli Cabrera Sánchez Crespo era filha do eletricista espanhol Gabriel Crespo e da boliviana radicada no Brasil, Lola Sánchez. No dia 18 de maio de 1973, em uma sexta-feira que parecia completamente normal, Araceli se arrumava para ir à escola. Ela estudava na escola São Pedro, no bairro Praia do Suá, e por causa do horário do ônibus, sua mãe lhe pediu para que ela saísse mais cedo do colégio. Araceli saiu da escola e foi vista por um adolescente em um bar que tinha ali nas redondezas, exatamente no cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e César Elau. O adolescente que viu Araceli no bar Oasis disse à polícia que ela não tinha entrado no ônibus e que a viu brincando com um gato no bar. Na época, essa foi a única testemunha que tinha visto Araceli na região. Depois disso, infelizmente, ela nunca mais foi vista, ao menos com vida. Naquele mesmo dia, a família de Araceli entrou em pânico e à noite as buscas pela garotinha começaram. Um panfleto reproduzido na coluna Coisas da Vida do Globo, na edição de 29 de maio de 1973, dizia o seguinte: 8 anos desapareceu, sexta-feira, dia 18, às 16h30, quando regressava do Colégio São Pedro. A angústia já tomava conta da família e o caso começava a repercutir nacionalmente. Durante a procura, tanto a polícia quanto os pais de Araceli tinham certeza de que ela estava viva. Até para psicólogos e videntes surgiram, dizendo que ela estava viva. 4 dias depois da garotinha desaparecer, no dia 24 de maio, encontraram numa mata atrás do hospital infantil um corpo completamente desfigurado e em estado avançado de decomposição. O cadáver era de uma criança e tudo indicava que era de Araceli. O pai de Araceli até reconheceu o corpo, mas depois voltou atrás e afirmou que não era de sua filha. E depois de um tempo, exames confirmaram que o corpo encontrado e que estava irreconhecível era da garotinha Araceli. Alguém tinha matado a garotinha de apenas 8 anos de idade e de uma forma muito brutal. Ela foi estuprada enquanto estava sob efeitos de barbitúricos. Depois, seu corpo foi desovado no matagal. Araceli foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada. O caso é de causar grande indignação, até porque uma criança foi brutalmente assassinada. E isso me incentivou a fazer parte do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, sendo conselheiro tutelar no Amazonas e agora no Rio Grande do Sul. Mas quem matou Araceli? Quais foram as motivações para cometer um crime tão brutal contra uma criança indefesa? A polícia começou a investigar o caso e as testemunhas e os primeiros suspeitos começaram a aparecer, até que surgiu a denúncia do promotor Vomar Bermudes, que envolvia 3 suspeitos: Paulo Constantin Relau, de 27 anos de idade, Dante Michelini, de 53 anos, e Dante Filho, de 23, mais conhecido como Dantinho. O mais curioso é que todas as pessoas suspeitas eram de famílias tradicionais do Espírito Santo. A família de Relau era forte no comércio da cidade e também investia no ramo de hotelaria e imóveis. Já a família Michelini, que tinha muito dinheiro, participou do crescimento econômico da cidade por ser pioneira na exportação de café. A família era tão importante que em 1967, a principal avenida da cidade foi batizada com o nome de Dante, como disse José Louzeiro, jornalista e escritor, autor do livro
Araceli, meu amor. Jovens ricos, que jamais alguém poderia imaginar que estivessem envolvidos com crimes, como o caso de Araceli, e bastava uma palavra contra eles que os advogados se encarregavam de enfrentar quem quer que fosse e declarar que eles eram inocentes. O livro, que é um romance-reportagem, chegou a ser censurado a pedido dos advogados dos acusados. Segundo relatos, Dante Michelini aproveitou da sua influência para facilitar a censura do livro. Mas, o que a acusação dizia sobre o caso? Nessa versão, Araceli teria sido sequestrada e Relau a teria levado para uma propriedade de Dante Michelini, na praia de Camburi. Nesse lugar, ela foi supostamente drogada, agredida e estuprada por Dantinho e Paulo. A acusação também afirmou que Araceli foi torturada por 72 horas e o excesso de barbitúricos identificados na perícia confirmaram que ela ficou em coma. Os dois jovens tentaram levá-la a um hospital, mas infelizmente ela morreu antes. A denúncia do promotor Valmar Bermudes ainda afirmava que Dante Michelini usufruiu das influências e ligações que tinha com a polícia para dificultar o trabalho da investigação. Não posso deixar de citar algumas testemunhas chaves da investigação. Morreram, várias delas, e nenhuma destas acusações foi provada. E já na versão dos acusados, bom, na verdade não tinha versão dos acusados. Eles evitaram falar com a imprensa e nunca foram localizados. Na época, Dante até confirmou que tinha contato com o alto escalão da polícia, mas disse que o seu envolvimento, o de Dantinho e o de Paulo, eram todos frutos de uma falsa reportagem feita por um jornalista da região. Durante as investigações, aconteceram várias coisas, além de testemunhas terem morrido. Surgiram denúncias de subornos de policiais e álibis forjados. Marisley Fernandes Muniz, uma ex-amante de Paulo Relau, e Wilson Cabral Gomes, o mecânico, disseram à polícia que tinham visto algumas pistas. Uma delas era que Paulo teria pedido uma boneca para atrair a menina dias antes do crime. Esse fato foi noticiado em uma reportagem do Globo no dia 15 de setembro de 1977. A reportagem também falava que Dante Michelini teria destruído provas de que ele teria comprado o silêncio, tanto de testemunhas quanto de autoridades. De fato, esse acontecimento nunca foi provado pela investigação. Os anos se passaram e em 1980 o juiz Hilton Cilia estava convencido de que os três teriam participado do crime contra Araceli, condenando Dante a 5 anos de prisão, Dantinho e Relau a 18 anos. Além disso, eles tinham que pagar uma multa de 18 mil cruzeiros. Depois do julgamento, Cilia deu uma entrevista onde fez a seguinte afirmação sobre a sentença: foi através não só da farta prova testemunhal, mas também, sobretudo, da prova indiciária, que é chamada prova artificial indireta por circunstancial, baseada em indícios veementes, graves, sérios e em perfeita sintonia de causa e efeito com o fato principal. A família Michelini, sendo poderosa e tendo grande influência no estado do Espírito Santo, não iria desistir tão fácil. Eles recorreram antes mesmo de serem presos. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, então, resolveu anular a sentença e o caso, então, voltou a ser investigado. Só que dessa vez estava nas mãos do juiz Paulo Copólio. Paulo passou cerca de 5 anos estudando os longos 39 processos e resolveu que a condenação realmente deveria ser anulada. O resultado: nenhum dos 3 acusados chegou a cumprir pena pelo crime. Atualmente, Araceli teria 57 anos de idade, mas até hoje o seu caso permanece um grande mistério. Depois da anulação da sentença dos 3 suspeitos, o caso foi arquivado pela Justiça. Após a morte da garota, os pais se divorciaram. A família de Araceli ficou em silêncio durante muitos anos, mas em 2016, o irmão da garota, Carlos Cabreira Crespo, finalmente resolveu falar. Carlos diz que o que ficou foi a sensação de impunidade. Ele afirmou que acredita na justiça divina e que a pessoa que fez tudo isso
deve ter sofrido muito na vida. Os culpados nunca foram encontrados e a impunidade foi o que restou deste crime tão terrível. No ano de 2000, o Dia do Crime se tornou o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O caso foi arquivado e a impunidade, infelizmente, prevaleceu. Este foi o triste caso da garotinha Araceli.